Olá a todos, meu nome é Thiago de Iemanjá para mais um programa aqui com você. Gente, que saudade, né? A gente vai conseguir uma hora fazer 4 programas no mês, né? Mas por enquanto não dá, a gente está sempre correndo para um lado, correndo para o outro, sempre botando as coisas em dia, né? E a gente sempre. E o frio aqui no Rio Grande do Sul, gente. O que é esse frio, né? A gente aqui dorme cedo e acorda cedo para fazer o dia aqui, né? E, gente, é muito frio, muito frio. Vocês não têm noção. Só para vocês terem uma noção, hoje, agora, quando eu estou gravando esse vídeo, está 11 graus. É muito gelado, né, gente? É muito gelado. E haja garganta. Daí, às vezes, ontem à tarde, eu ia gravar, mas aí o frio não deixou, a minha garganta estava inchada de tanto que eu falei durante o dia, por causa que a gente teve 3 jogos, né? E mais algumas coisitas, né? E aí, gente, não deu para gravar. Eu digo, gente, amanhã a gente grava, né? Então a gente tá à base de mel e de xarope, e de coisa, porque a gripe também pega, né? Mas, gente, eu quero. Hoje o nosso tema é um tema meio mórbido. Mas antes de entrar no nosso tema, eu quero contar uma historinha para vocês aqui. Há um tempo atrás, eu trouxe para vocês aqui uma história de um rapaz, tá? Que passou maus bocados até chegar e passou. Vocês têm aí no canal aí. Teve uma transição de religião na religião e foi fazendo várias coisas dentro da religião, andou, buscou casa, né, para se iniciar. E ontem, eu subi uma notícia muito bacana, que ele levou as obrigações dele para casa, entendeu? E que hoje ele está construindo, né, a casa para os Exus dele. E isso me deixou muito feliz, entendeu? Muito feliz. Por quê? É como eu digo, gente. O orixá, as entidades, os orixás, né? Elas muitas vezes não nos dão em dinheiro. Eles nos dão em propósitos, né? E veja bem, ele ganhou o material da casinha. Então, gente, quando eu falo para vocês que orixá e guias são supremos para mim, porque eles nos dão aquilo que a gente precisa, eles não nos dão aquilo que a gente necessita, nem mais, nem menos, né? Isso para mim é muito, muito feliz. Então eu fiquei muito feliz. Como eu trouxe a história desse rapaz aqui no nosso canal, eu tô trazendo assim um pequeno desfecho, vamos dizer assim, né? Uma atualização, vamos dizer assim, né? E isso me deixou muito contente, tá? Só para iniciar o vídeo, então, com essa informação, com essa coisa que me deixou muito contente. Bom, vamos ao vídeo. Já que nós falamos de Exu, vamos continuar não dentro desse tema, mas dentro do tema mórbido, né? Por quê? Até mesmo com essa pessoa eu estava discutindo isso, né? Chegou para mim esses dias, tá? Uma situação, né? Uma situação que uma pessoa fez a passagem, ou seja, a pessoa se desencarnou, né? E a pessoa ela era um bandista, mas a vontade dessa pessoa sempre foi ser cremada, para que por causa da dificuldade, dos preços, né, enfim, de todo um processo, né? E ela sempre dizia assim, não, eu quero ser cremada, porque daí as minhas cinzas eu espalho onde eu quiser, as minhas famílias vão espalhar onde eu quiser, e não há aquele custo, né? Porque como você sabe, né? Até mesmo depois da morte gera um custo mensal para você manter aquele jazigo, aquela coisa, né? E ele fez uma pergunta para mim muito interessante. Ele disse assim para mim, Tiago, a Umbanda, ela condena, ela não condena a questão da cremação? Ela, de uma certa forma,
ela errôneo isso, vai contra as leis da mediunidade. O que a Umbanda pensa, ou melhor dizendo, o que eu cultuo que pensa, porque pode ter outra linha de Umbanda que daqui a pouquinho pensa diferente, né? Tá? Mas eu estou trazendo aquilo que eu cultuo e aquilo que eu, vamos dizer assim, basicamente aprendi, né? E eu disse pra ele, não, vou fazer melhor, vou fazer um vídeo, e aí depois tu vê o vídeo lá, né? Não só para ti dar essas respostas, mas para tantas inúmeras gente que muitas vezes para e não consegue realizar isso aí. Vamos lá. Cremação. Quando a pessoa faz a passagem, quando a pessoa desencarna, tá? Na Umbanda, há um desligamento, entendeu? Há de ter um desligamento dos guias dessa pessoa. Há um ritual, né? Que a gente faz muito parecido com o do candomblé, não é igual, porque nós não cortamos, nós não temos os mesmos fundamentos, mas muito parecido, aonde a gente leva as coisas daquela pessoa, tá? As referências daquela pessoa, tá? E despacha. Tá? Primeiro se faz uma obrigação, vamos dizer assim, ou um ritual no ato fúnebre, tá? E depois se prepara o corpo para o ato fúnebre já nesse ritual, né? Se faz um travesseirinho de canjica, se faz se passa uma certa erva no corpo daquela pessoa, se tira aquelas coisas para que aquela pessoa se prepare, aquele corpo seja preparado espiritualmente para o desencarne. Melhor dizendo, para o momento final com a família. Feito isso geralmente é feito, a gente pede para as funerárias licença, né, explica que ele era de Umbanda, que a pessoa é de Umbanda e faz esse tipo de ritualística. Tá? Após isso, após essa ritualística, então se dá 7 dias para aquele corpo, aquela alma entrar no Orum, como a gente fala. Por isso a missa de 7º dia. Mas na Umbanda a gente não faz missa. A gente faz um outro ritual, que é pegar as coisas daquela pessoa, levar, se ela é de Ogum, vai para mata, se é de Oxóssi, vai para mata, se é de Xangô, vai para pedreira, se vai de Iemanjá, vai para o mar, se Oxum vai para água doce, se Obaluaê, num cruzeiro de cemitério, certo? E se faz o encerramento daquelas guias. E é muito triste, porque o babá, o aiá, ainda bem que eu nunca tive esse, vamos dizer assim, porque eu tenho poucos tempos de sacerdócio, né? Então eu não fiz ainda, não precisei fazer ainda, né? Mas tenho certeza que uma hora vai chegar a minha vez, né? É muito triste, porque se faz um desligamento, ou seja, se promove um desligamento de tudo aquilo, de imagem, de guia, de pano de cabeça, de roupa, né? Assim, para vocês terem uma noção, a gente abre um buraco, tá? E a gente planta isso tudo, entendeu? A gente planta. É o orixá de cabeça que vai, é o orixá de frente que vai determinar onde vai ser, se é na mata, se é no cruzeiro. Aí, claro, aí se for um cruzeiro, tem que ser um cruzeiro inasfaltado, né? Porque você precisa abrir com pá, né? Mas geralmente é mata, tá, gente? Geralmente é mata, tá? E aí a gente entra na mata, a gente pega e faz um buraco, tá? E ali a gente faz a ritualística do desligamento daquele irmão com as suas guias. Por que isso? Porque o corpo morreu, mas a alma, o espírito ainda está ativo,
né? Ele vai por um, ele vai, né, desencarnou, mas ele ainda continua, né? E aí é necessário o desprendimento daquele orixá, daqueles guias, para que não haja uma herança para aqueles que ficaram. Entendeu? Por isso que a gente faz esse ritual. É muito triste, é muito triste. Eu já presenciei, mas eu não mexi, né? Eu não tinha poder para mexer. Hoje eu tenho poder para mexer, para fazer, e graças a Deus ainda não me chamaram ainda para fazer, e espero que demore muito. Mas Tiago, tá, mas isso e a cremação, Tiago? Pois é. Após essa ritualística, após esse ato litúrgico, né, o corpo em si já vai estar enterrado, já vai estar, né? O que a Umbanda recomenda? O que a Umbanda faz? A Umbanda, ela não acha, ela acha que o corpo ele tem que se, porque como nós enterramos as guias, nós quebramos as imagens, enterramos a roupa branca, fizemos todo um processo com sal, né, com vinagre, né, para realmente sair aquela energia dali, e tapamos aquilo ali, a tendência é que vá apodrecer e vai se decompor conforme a natureza passe o tempo e a natureza vai consumindo aquilo ali. Mesma coisa o corpo. Na nossa visão, no nosso, vamos dizer assim, na nossa concepção de teologia, né, o corpo vai ser enterrado, vai entrar em ato de decomposição, né, e todas aquelas energias vitais, ou melhor dizendo, todas aquelas todos aqueles insumos que um dia vieram da Terra voltam para o seu habitat natural, que é a própria Terra. Tá? Então, quando a gente diz assim, ó, o corpo se decompõe, ele está se reintegrando à Terra, ele está se reintegrando ao seu habitat natural, que é a Terra, o Baluaê. A alma foi para o ventre de Nanã, mas o corpo vai para as mãos de Obaluaê, que lá embaixo se chama Ómulo, entendeu? Entendeu? Então, isso seria o natural, porque é uma coisa natural. É do barro eu vim, do barro de Nanã eu vim, para a terra de Omulu e de Obaluaê, como queiram chamar, eu volto. É a decomposição, é o ato natural do processo. Tá? Mas a modernidade, ela, de uma certa forma, ela interfere nisso. Ela interfere, né? Porque, mas a cremação tinha lá antes de Cristo, sim, mas ela foi se perdendo e foi se criando certos cemitérios, né? Mas da nossa visão, cremar um corpo é pecado? Não, não é pecado. É escolha do familiar, né? É uma visão errada na Umbanda? Olha, como eu falei, o certo é deixar o corpo decompor, o certo é deixar o corpo reintegrar a terra, mas se o espírito já partiu e aquilo ali é só uma casca, e para nós é uma casca, né? Nós somos casca, né? Que habita, uma casa que habita o espírito, né? E aquilo ali já não há mais serventia, né? Então, nós aceitamos, sim, por que não, a cremação. Mas tem gente que diz que muitos espíritos presenciam essa cremação e ficam alucinados. Sim, pode ser que sim. Mas isso acontece se não há o ato religioso, tá? Que no candomblé se chama axexê,
Para nós, a Umbanda não tem uma denominação, nós chamamos de desligamento espiritual, tá? Que é o ato de fazer um axé de ervas no corpo, tá? E um travesseirinho de canjica, porque para quem não sabe, a canjica é de Egum. Ah, Tiago, mas tu dá pra Oxalá, tu dá pra Iemanjá, sim, mas aí o propósito é diferente, tá? E Oxalá e Iemanjá também trabalham com Egum, tá, gente? Só para vocês saberem, tá? Fazemos um travesseirinho de canjica, passamos aquela erva no corpo daquele corpo mórbido, é uma erva específica, tá? De Obaluaê, tá? Tá? Aonde aquele corpo ele é feito uma reza para Obaluaê, para dizer ao Obaluaê que aquele corpo já não pertence a mais aquele e que que aquela alma pode seguir o seu caminho. Então é feito toda essa ritualística, geralmente é feito assim uma hora, momentos antes de começar o que chamam de velório, né? Depois disso, tá? Essas ervas são enterradas junto com tudo aquilo que o morto teve na sua vida de Umbanda. Outra coisa, isso só serve para quem é iniciado, tá? Quem não é iniciado não vai ter nenhum tipo. Ah, Tiago, mas eu tenho só a minha guia do Oxalá, que é a guia de iniciação, né? Eu ganho também isso? Sim. Onde tu fez a tua primeira obrigação, a partir dessa, vamos supor, tu fez a tua primeira obrigação e deu o acaso de tu, infelizmente, partir. Tu só tem uma guia de Oxalá de iniciação. Não importa. O babá é obrigado a fazer esse desvínculo porque tu já tem um amaci, tu já tem uma obrigação, tu já tem um orixá que está te defendendo. Então se faz o jogo nas casas que tem, nas casas que não tem, o orientador espiritual, que é o guia, vai chegar e vai dizer o que tem que ser feito. Tá? Porque as casas que tem jogo, a gente olha no jogo. As casas que não tem, a gente pede para o guia espiritual se manifestar e aí trazer esse contexto. Aí se faz tudo que precisa de se fazer, tá? E a partir de tudo que é pegado ali, a roupa, as guias, a quartinha, o ibá, tudo, não fica nada. E é devolvido dentro de um buraco para a natureza. Tá? E se supõe-se que este mesmo, quando assim entrar numa cova e ali ficar em decomposição, como eu já falei aqui, esse corpo vai se transmutando, como as coisas que estão dentro desse buraco também estão se transmutando para o seu encerramento. Por isso que a Umbanda recomenda o enterro e não a cremação, mas ela não abole a cremação, porque ela não é ela tem uma prioridade kardecista, mas ela não segue à risca os dogmas kardecistas, que esses sim, eles pedem que aquele corpo se mantenha intacto e se celebre o enterro, para que a alma possa subir ao céu. Não, nós não. Nós entendemos que depois dessa ritualística não haverá mais nenhum vínculo com o corpo, porque o orixá já saiu daquele corpo, porque a pessoa já não está mais ali, né? E a partir desta ritualística realizada, aquele corpo fica à disposição da família para cremar, para embalsamar, para fazer o que a família acha mais
correto mediante a sua orientação religiosa. Porque muitas vezes as pessoas têm uma orientação, né, e a família e o familiar tem outra orientação. E o babalor e o zelador de Umbanda, ele acompanha isso? Sim. Sim. Ele é obrigado a acompanhar todo o ato fúnebre do seu irmão. Ele e os irmãos de santo. Por quê? Porque se for cremação, entendeu? Ele vai automaticamente orientar. Se for perguntado ele vai dizer, não, é necessário enterrar, deixar 1 ano, depois retira e pode cremar os ossos. Tá? Agora, se a família diz assim, mas a gente infelizmente não tem condições de manter essa situação, não há nenhum problema. A Umbanda ela não vai crucificar a família porque não há né, uma condição financeira para cuidar desse túmulo. Então o que se faz? Se pede agô e aí o mesmo ritual, mas aí já encaminhando para uma cremação. Entendeu? É a mesma coisa, só que na hora de fazer o axé, se vai dizer, vai ser cremado. Entendeu? Que essa alma não volte mais aqui, porque isso aqui já se encerrou. Tá? Eu estou falando bem tosco, mas é uma outra. Existe reza, existe todo um preparo deste corpo. Entendeu? Existe um preparo. Né? Que ele é quase igual ao axexê do candomblé. Ele só se difere porque ele não tem uma continuidade no terreiro. Ele inicia ali a 15, 20, uma horinha antes do funeral, se encerra ali, as coisas já estão preparadas para levar para o lugar que o búzio ou a entidade chefe determina. Aquilo ali é feito uma abertura de uma cova, de um buraco, e ali é depositado e feito a segunda parte da ritualística, onde é botado essas ervas que é passado no morto, é botado ali e ali se tampa. E ali encerrou. O axexê não, o axexê daqui vai tendo outras festividades, outras coisas, e ao final de 1 ano é que se encerra, né? Se eu estou enganado, vocês podem comentar aqui. Nós não. Nós temos essa ritualística, é no mesmo dia que a pessoa faleceu, já se faz, já se leva, já se entrega e já se fecha, tá? Mas se há um processo de cremação, e aí eu volto isso, o babá acompanha ou não acompanha a cremação? Não, gente. Não há necessidade, entendeu? Nossa, se faz a despedida com os familiares, porque geralmente o babá ele é amigo, ele é próximo, porque ser um babá de Umbanda é ser próximo de uma pessoa. Ali se termina o contexto, entendeu? E aí ele automaticamente, vai se encerrar, entendeu? O vínculo espiritual com a casa que aquela pessoa está e com o orixá. E esse é o mais importante, tirar aquele orixá de perto daquele irmão que não estará mais. Porque se ele não está ali, ele vai procurar outra pessoa. Não que ele vai fazer mal, não, de maneira nenhuma. É que ele vai, de uma certa forma, procurar alguém para ficar como uma herança mediúnica. E, de uma certa forma, não é bom, porque daqui a pouquinho, tu tens, por exemplo, tu é de Oxalá, tá? Aí a pessoa que vem a falecer é de Xangô. Ora, o Xangô não está na tua coroa. Aí daqui a pouquinho tu vai ter interferências mediúnicas por questões de algum resquício que aquela pessoa deixou, pelo parentesco. E aí vai te influenciar. De uma certa forma, fica negativamente, entendeu? Deixa eu só ver o nosso tempo aqui. Tá.
né? Então isso, de uma certa forma, é uma condução ruim. Tá, Tiago, mas e se a pessoa tem um terreiro? E se a pessoa tem um terreiro, o que que acontece? Se vela a pessoa no terreiro? Não, de maneira nenhuma. Terreiro é sagrado, gente. Jamais vamos ser... Tem algumas outras religiões que sim, mas nós da Umbanda não. A partir do momento que a pessoa vem a falecer, ela não entra mais dentro do espaço do terreiro, porque ela não está mais viva. O terreiro não, senão nós vamos ter inúmeros eguns ali, de uma certa forma, pairando naquele ar. Não, a pessoa não entra mais ali, né? Ela vai fazer os trâmites funerais, ela vai fazer as questões que a própria funerária faz, e nós vamos nos conduzir, nós como babás, vamos nos conduzir, né, através da autorização da funerária, que hoje em dia até é mais fácil, tá, gente? A gente explica, né? E aí a gente vai ali, faz o que tem que ser feito, né? Porque, né, a gente pede uma licencinha para os familiares, ó, meia horinha, né? Pá, faz o que tem que ser feito, recolhe o que tem que recolher, entendeu? E já vai para mata, dali já pega-se, já vai para mata, e dali a gente já resolve tudo que tem que resolver e fecha a questão. Bom, Tiago, em termos de quem é que arca com isso? Bom, gente, a gente nunca pede nada, porque Umbanda é caridade, tá? Mas, se a família quiser contribuir com alguma coisa, entendeu? A gente já, então tá, então a família pode, tiver uma condução para nos levar, ou alguma ajuda para pagar a condução, enfim, coisas, né? Mas a gente não pede nada, isso não há um custo, né? Como no Axexê do Candomblé, que há um custo, como no rito do Batuque, que há um custo, da nossa parte não há, entendeu? Da nossa parte não há, entendeu? Nós vamos lá, fizemos tudo, os irmãos vão estar de branco, a gente vai fazer tudo. Tiago, quando eu entro no cemitério, eu tenho que estar com o meu ori tapado, como nas religiões de matriz africana? Não, gente. Não, não, de maneira nenhuma. Nós não somos, não temos feitura na nossa cabeça. Nós temos desenvolvimento espiritual. E o nosso desenvolvimento espiritual, ele é, de uma certa forma, pragmático, aonde ele diz assim, nós só nos... claro, nós vamos sentir, de repente, algumas energias, mas nós temos a nossa defesa espiritual que nos protege, que não deixa. Nós temos a forma de entrar no cemitério. Nós pedimos agô para entrar dentro do cemitério, né? A gente vai lá, agô antes de entrar, entendeu? Entendeu? Eu já sou um pouco mais assim, eu já não sou muito cemitério, né? Não gosto, entendeu? Eu só vou assim quando é uma coisa muito especial, tá? Não vou em qualquer enterro, tá? Porque, pra quê? Né? Pra quê? Qual é a energia boa que tem ali, né? Tá? Mas se é cremação, Thiago, o babá de Umbanda, ele tem que, ele também vai no crematório? Não, gente, como eu falei agora há pouco pra vocês. Não, se encerra ali, se encerra na despedida dos familiares, entendeu? Aí vocês vão dizer, tá, Thiago, mas eu li no Allan Kardec que, e tu falaste agora há pouco, que o corpo é necessário se decompor, né, para que o mesmo tempo que aquilo tudo está lá naquele buraco lá se decompondo, o corpo também está se decompondo. Sim, mas os familiares é que decidem, entendeu? A não ser que a pessoa deixou escrito, eu quero enterro, não quero cremação, eu quero que eu seja levado minhas cinzas para o mar. As cinzas podem ir para o mar. Para onde é que vai as cinzas? Então, veja bem, não é correto o que muitas pessoas fazem, de cremar a pessoa, trazer as cinzas
para o babalorixá, ou a Eloxá, ou o zelador, e este mesmo enterrar junto com as coisas que vão ali, porque ali vai, ó, as imagens, ali, se ele tem um Orumalé de Umbanda, ele vai todas as imagens dele, de algum Oxalá, vai as quartinhas, vai os ocultás, vai os tudo, não fica nada. Aquela cinza que tá ali, tá, já não é mais o corpo do fulano. Não é certo misturar, porque ali vai sal grosso, vai vinagre. Nós fizemos um axé de desligamento. Ora, se eu estou fazendo um desligamento, por que as cinzas do morto têm que ir no mesmo buraco? Não. Aí vai da família para família, entendeu? Eu, Thiago, tenho, vamos dizer assim, até vou abrir para vocês aqui, eu tenho a vontade de que minhas cinzas sejam jogadas no mar. Mas isso não quer dizer que o meu axé tenha que ser jogado no mar junto. Não. O meu axé tem que ser feito, vai para o mar, né? Mas uma coisa, uma vez, a família, por exemplo, faz leva-se ao mar a Iemanjá, o Ibá, tudo que tem que ser levado. Perfeito. De um lado. Do outro, joga-se as cinzas. Não se coloca junto, não se dá tudo junto, porque a gente quer desligar e a gente não quer que aquelas cinzas, por mais que seja uma coisa que já não existe mais nada ali, porque foi feito um desvínculo antes da cremação, tá? Aquilo ali não tem o que fazer junto com aquela obrigação ali, entendeu? É minha opinião, é o que eu faço, mas muitas pessoas aproveitam, bota tudo junto, mistura tudo junto e bum! Entendeu? Ah, Thiago, mas como é que joga sal grosso e vinagre? Não, tu vai molhar com vinagre e sal grosso, tá? Por que o vinagre? Porque o vinagre desvincula. O sal grosso absorve aquela energia que está ali. Infelizmente, temos que quebrar as imagens. Infelizmente, temos que estourar as guias. É triste, é muito triste. Tá? Se faz tudo dentro de um... Já se é no mar, se faz tudo num pano. É enrolado aquele pano, entendeu? E é feito numa onda grande, a onda leva tudo. É muito triste, é muito triste. Eu presenciei 2 vezes e não é bonito. Tá? Eu presenciei uma vez no mar e outra vez na mata. Tá? Quando a pessoa não tem mar perto, a gente faz na mata, né? Mas assim, então assim, ó, aí a cremação, ela fica para outra situação. Pode até ser no mesmo dia, mas não no mesmo local, na mesma ritualística. Tá, gente? Porque estamos fazendo uma ritualística de desencarne, de desencarne e de desassociação, entendeu? E aí é que vem a situação. Muitos babás e muitas iás fazem tudo junto. E aí depois estoura na família, né? E aí a gente tem que limpar a família, tem que limpar as coisas, né? Mas, trazendo pro tema do vídeo de novo, é errada a cremação? Não. Não, porque o irmão, ele tem uma, vamos dizer assim, uma crença, mas a família do irmão pode ter uma crença diferente. E se utilizar a única coisa que a gente pede é para fazer o ritual do desligamento. Depois disso, isso a gente entrega para a família vai destinar se ela quer cremar, se ela quer. Agora, a Umbanda como religião, ela orienta enterrar pelo que o ritual de desligamento na mata ou no mar tem que, e a palavra é essa, não tem outra, apodrecer igual ao corpo. Por exemplo, o corpo vai definhando e aquilo ali também vai definhando. Quando se crema, não há uma definhação do corpo. Então, vai se fazer o quê? Mas isso foge da nossa alçada, entendeu? É a família que decide,
né? Até por tudo aquilo que eu já falei, questões financeiras, questões, enfim, né? Mas o que eu quero deixar para vocês é que não há uma discriminação, há uma orientação de não cremar, diferentemente muitas vezes do kardecismo, que além de orientar, eles não não concebem a cremação, diferente dos judeus também, que vou dizer assim, os judeus eles retiram as vestimentas do mórbida, do morto, né? E embalam aquele morto num tecido, que eles têm a nomenclatura, não me perguntem qual é que é, tá? E enterram mesmo sem caixão. Né? Aqui no Brasil, se eu não me engano, é proibido. Então, eles colocam o caixão, colocam o morto peladinho, gente. Tá? E fazem, envolvem, tem as rezas, né? Tem tudo. Fazem ali, fecham o caixão e enterram assim. Então, cada teologia religiosa tem a sua maneira de conduzir. Né? Nós da Umbanda, nós dissemos assim, depois que nós fizemos os ritos de despedida, para nós encerrou. O que a família vai fazer com a gente recomenda, mas o que a família vai fazer com a pessoa, aí cabe à família. Tá bom? Eu acho que me deixei explicar. Eu tava com saudades, gente. Eu juro, eu tava com saudades. Porque a gente faz aqui, faz aqui, corre ali e muitas vezes se esquece de sentar aqui para conversar, né? Mas a gente conversa. Gente, eu quero dizer duas coisas para vocês, né? Que o mês de agosto está terminando, tá? E que a nossa agenda está aberta. Porém, o mês de setembro, ele é extremamente complicado para nós. Por quê? Dia 27 tem as nossas crianças, os nossos erês, né? Entendeu? Porque muita gente fala assim, erê é igual a IBG. Não, IBG é o orixá. Erê é as crianças que descem do Orum para poder fazer a assistência das pessoas, tá? Só para explicar. Mas e dia 30 nós temos o Papai Xangô. São duas homenagens grandes, né? Porque são dois orixás que consomem a nossa. E não é, vamos só dia 30, vamos só dia 20. Não. Geralmente é a semana inteira que a gente se organiza para a gente fazer todo um processo. Então, gente, não deixem para marcar em cima. Marquem sua agenda de Búzios agora. Entendeu? Por quê? Aí lá em setembro, você vai marcar para setembro, porque vai ter até o dia 25, 24, 25, a gente atende. Depois 26, 27, 28, 29 e 30, a gente atende com algumas restrições. Sendo que dia 30 e dia 27 a gente não atende. Entendeu? Então, para que você não... eu quero jogar e não consigo, tá aí uma oportunidade. Marca a tua consulta. Vem me dar a honra de a gente falar sobre tudo isso que a gente fala aqui nos vídeos, mas pra ti. Explicar daqui a pouquinho teu caminho ali, ó. Faz desse jeito, que desse jeito tá meio ruim, né? Não tá dando. Então, procura saber. Procura a evolução espiritual. Porque eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Tá bom? Eu quero deixar outro recado. Esse foi o primeiro recado. O segundo recado, gente, é o seguinte. É assim, ó. Ninguém é obrigado a fazer nada. A gente aqui na Umbanda, a gente não pega uma faca e vai pra cima de vocês assim, tá? Não, pelo amor de Deus, não é isso que a gente faz, né? Até porque aqui, né? Só que se a gente se compromete a fazer uma coisa, quando vocês dizem para mim assim, ó, Thiago, eu quero fazer alguma coisa, eu me organizo todo, eu vou lá, eu corro, eu faço, eu saio para buscar. Então, desistir na última hora, ou melhor dizendo, não querer fazer, acarreta em inúmeros problemas para mim,
tá? Às vezes para vocês não, porque vocês vão continuar com o mesmo problema que vocês estavam, não vão resolver. Ou melhor dizendo, não vão se encaminhar para resolver. Mas é ruim para mim porque a gente tem um tempo e esse tempo é corrido, é muito corrido, gente, tá? Então, se vocês ligarem para mim ou mandarem um zap para mim, tá? E se vocês marcarem comigo algum serviço, tá? Tenham na mente de vocês que vocês vão realizar, porque senão daqui a pouquinho o fulano marca serviço, o Beltrano marca serviço. Aí dos dois o fulano quer fazer, aí eu tiro data daqui para botar para cá. Aí eu compro tudo, faço tudo, deixo tudo, né? Então qual foi a nossa política agora? Qual é a nossa política aqui? A gente só vai arrancar depois, porque nós temos a parte da flora, a parte de compras, né? A gente só vai arrancar com a parte de compras, que são, às vezes é canjica, às vezes é flor, às vezes é alguma coisa, se a pessoa confirmar em termos de pagamento de Pix. Por quê? Porque daí a gente tem uma garantia, não, se ela pagou, ela vai fazer, né? A data a gente pode reservar, não tem problema nenhum. Agora, a gente só arranca, tá, a partir do Pix, tá bom? Isso é só um avisozinho, porque já aconteceu e a gente fica complicado, né? Pra gente sair de casa, às vezes chuva, às vezes frio, né? Vai lá, compra tudo e a pessoa, Thiago, mas eu não vou conseguir fazer. Então a gente determinou que a partir de agora só vai fazer serviço se a pessoa nos arcar com a flora. O que é a flora? É o que eu falei para vocês. A canjica, muitas vezes, o milho, o alguidar, né? Que são coisas que a gente não tem em estoque aqui. A gente não compra 10, 4, 5, não. A gente compra a partir do necessidade de cada trabalho, entendeu? Tá? Então esses são dois avisos. Eu quero agradecer a vocês. Quero dizer que muito obrigado de novo. Que Oxalá e Iemanjá possam sempre estar guardando vocês, tá? E até uma próxima. Se Deus quiser, semana que vem eu juro para vocês que eu vou tentar fazer o programa, tá bom? Um grande beijo, um grande saravá e até a próxima.